Foi uma resenha, primeiramente, também é um prazer estar participando aqui do podcast no campus, né? É uma alegria, né? Tá falando desse trampo. É algo que, tipo assim, cara, eu falo que eu tenho aí mais de 10 anos de música aí, mas esse é um trampo que tem revolucionado minha vida de uma forma muito grande, assim, sabe, cara? Porque o reconhecimento que eu tenho tido é bizarro, assim, sabe? É algo que eu já toquei com muita gente, já participei de muita coisa, assim, na minha vida musical, mas, tipo assim, cara, é um rolê, tipo, muito cabuloso, assim, tudo que tem acontecido, né? Então, tamo aí, né, nessa jornada. A gente acabou conversando. Hoje a gente é vizinho, cara. Nós viemos conversando sobre muita coisa, né, cara? E aí, mas cara... eu quero saber do começo. Então... A minha situação é o seguinte, cara. Aí a gente chegou. Assim, isso é um problema, hein? Saudável, muito, né? Só um pouquinho de bagunça. não. Então, cara, minha vida musical, eu tava até conversando com o Marcelo vindo pra cá, que, tipo assim, foi muito diferente de tudo, cara, porque na minha família... Tem cerimônia não. Não, vai à vontade. Casa, fica à vontade. Cara, vai tranquilo. Na minha família, cara, não tem nenhum músico na minha família, até que eu saiba, assim, desse rolê igual eu falei com o Marcelo, principalmente da parte mais próxima da minha família, eu não conheci ninguém músico. E eu sempre vivi dentro, eu sou de Nova Lima, né, e eu sempre vivi dentro. Nova Lima sempre foi uma cidade muito forte de cultura, ainda é, por algumas coisas. E lá em Nova Lima eu morava num bairro que era muito... na verdade, minha avó morava num bairro que era muito forte de cultura, que é o bairro Rosário, né? Convivia... O melhor bairro de Nova Lima. Convivia com muita coisa. Hein, gente? Então, tipo assim, eu sempre convivi com coisas da música nessa região, mas eu não era... não tinha nada que me levasse à música. E aí, um certo tempo, tipo assim, saiu lá em Nova Lima, 20 anos atrás, ainda tem, né, essa fama do jornal, né? O jornal impresso da cidade. Lá funciona, né, funciona muito, sempre funcionou. E em nenhum desses jornais saiu uma inscrição de aula de música numa banda da cidade. A banda era uma banda que a gente chama de banda civil, né? Muito parecido com as bandas que tem nas bandas nos interiores de Minas Gerais. Inclusive, é um dos estados que tem mais bandas de música no Brasil. E aí, ano, mais ou menos? Em que isso era 2001 pra 2002. Eu tinha 9 pra 10 anos, assim. Caô. Tipo assim... E aí, dessas bandas, rolou uma inscrição nessa banda pra ter aula de música. Minha avó me levou... banda de Nova Lima, a primeira coisa que veio na cabeça foi 7 Irmãos. Com certeza. Isso aí é patrimônio histórico, cultural de Nova Lima. Quem é de Nova Lima e não conhece, não mora em Nova Lima, não. Me desculpa. E aí, cara, tipo assim... eu também convivia muito com isso, porque... era a época que o carnaval bombava, os 7 Irmãos próprio, Polo Sul, tipo assim, eu tava falando com o Marcelo, eu cansei de novinho com a minha avó, Bloco do SUS descendo, o trio elétrico descia as ladeiras lá de Nova Lima, os caras empurrando, e eu falando assim, velho, que coisa mágica, né, velho? Novinho, só que eu não tinha contato nenhum. Aí minha avó me levou nessa banda, e quando chegou nessa banda, o cara não quis me dar aula porque eu era novo, eu tinha 10 anos de idade. Aí o cara parece que era mais velho, eu não sei se eles tinham uma certa idade pra poder dar aula. E aí, no próprio bairro Rosário, tinha uma banda também, que lá em Nova Lima eram 3 bandas, e uma dessas bandas civis, né, minha avó foi conversar com um dos fundadores lá, a galera que tava organizando, e falou assim, pô, eu tenho um neto aqui, eu quero, tipo, além dele estudar, fazer alguma coisa a mais, vejo que aqui tem aula de música, eu queria que vocês ensinassem música pra ele. Aí ele falou, ó, se tiver alguém que leve e busque, eu tinha 10 anos de idade, a gente dá aula pra ele normal, ele só precisa saber ler e escrever. E eu já tinha uma facilidade, principalmente com leitura, que eu aprendi a ler com 3 anos de idade, né? Então era algo, tipo assim, que na época, né? Hoje ainda o auxílio é muito mais... Pra geração nova que não conhece, gente, lê. Hoje o pessoal não lê mais. Minha mãe pegava lá, eu tinha professor, pegava jornal, ficava lendo, juntando letrinha. Jornal pra vocês que não conhece também. Tem esse detalhe. E aí, com isso, cara, eu fui aprender na banda. Aprendi 6 meses de teoria musical, que é aprender mesmo na parte principal da música. Partitura, tudo, aprender nota, tempo, essas coisas, tudo que for da teoria musical eu aprendi em 6 meses, com 10 anos de idade. Caramba. E aí eu fui pra pegar o instrumento. Aí quando eu cheguei pra pegar o instrumento, falou assim, agora já passou o tempo, você precisa aprender agora o instrumento.
E aí eu não tinha conhecimento nenhum de instrumento, tipo assim, principalmente porque lá é uma banda de sopros, né? E aí a única coisa que eu sabia era, tipo assim, eu quero tocar saxofone, que é um instrumento que é popular, tipo assim, no meio de todo mundo que vai falar instrumento de sopro, velho. Inclusive, até hoje fala comigo, pô, velho, você toca saxofone. Não toco saxofone. Toco trompete. Mas até porque a galera não tem o conhecimento. E eu também, na época, eu não tinha. E aí falaram comigo assim, pô, velho, pra você tocar saxofone, você tem que tocar um outro instrumento. Aí me deram um instrumento, chamava requinta, é tipo um clarinete, só que um pouco menor, na mesma afinação do saxofone. E aí eu soprei o instrumento, soprei, nada de sair som, nada. E aí, cara, tipo assim, eu acho que na época a banda precisava de trompetista, tipo assim, tinha um trompetista que tava lá e tava saindo da banda pra ir pra uma outra banda. E aí eles falaram, cara, nós temos um instrumento bom pra você vou pegar lá em cima, você vai soprar umas notas e se sair, você vai tocar esse instrumento. Aí que eu fui conhecer o trompete. Tipo assim, 11 anos de idade. No seco, né? No seco. Aí eu soprei 2 notas, o cara falou, é isso que você vai tocar. Eu falei, tá bom, beleza. Eu novinho, 11 anos.